É vascaíno, elenco rachado e sem compromisso, reforços de peso. Josh Wand vai montar um time aí fantástico para 2023, entre eles Paulinho e Oscar. Vamos falar muito sobre isso. Vamos abordar também a renovação de contrato do André, que aconteceu ontem, situação aí do Pássaro dando o que falar, vai ter investigação aí no Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, pedido já foi protocolado na secretaria do clube e olha, tudo aí sobre Vasco da Gama e Náutico, certo? Esse jogão de bola aí que é decisivo para o Vasco da Gama. Bem, meus amigos, me acompanhem até o final, porque a gente vai falar aqui sobre os reforços de peso aí de Josh Wand, né? Nova era, agora o Vasco é milionário. Tem gente comparando o Vasco já com o Palmeiras, né? Bom, é o seguinte, Vasco da Gama e Náutico. Ontem a gente viu um esforço descomunal do Jorginho no treinamento para que a defesa do Vasco tivesse um comportamento decente. E não é falta de esforço do Jorginho. O Jorginho parou o treinamento em várias ocasiões para poder tratar da cobertura nas laterais e o posicionamento defensivo ali no que tangencia bola parada, bola aérea. Ofensivamente, o Jorginho deve fazer mudanças na equipe do Vasco. Hoje é o último treinamento e a gente, na parte da tarde, vai trazer aqui a escalação. E é o seguinte, o técnico do Náutico deu uma provocada ontem e abre aspas para ele, né? O Náutico vai para o Rio de Janeiro e não vai ficar com a bunda na parede. Vem para cima do Vasco. Vamos ver aí, galera, deixa o teu placar com relação a este jogo. Bem, e é o seguinte, né? O Nenê joga tranquilamente. Ontem não houve o julgamento lá foi postergado, foi solicitado pelo doutor Marcelo Jucá, e o Vasco aí vai poder contar aí com a equipe toda. Bem, meus amigos, com relação à situação de renovação de contrato, ontem foi assinado aí oficialmente o contrato do André até setembro de 2027. O Vasco já tinha anunciado há 2 semanas atrás, mas assinou oficialmente ontem com o André. E dizem por aí que a única pessoa capacitada para assinar esse contrato com o André seria Josh Wand. Se não fosse Josh Wand, né, seria completamente impossível essa renovação aí de contrato. Com relação aos outros jogadores aí, um momento muito grande de incerteza, certo? Elenco do Vasco aí, alguns jogadores sabem que não vão ficar, estão visivelmente descompromissados. Ontem a gente viu uma imagem do Raniel, rindo nos vestiários, né? É brincadeira, com roupa, fazendo toda sacanagem, né? Enquanto o torcedor sofre. Lamentável toda essa situação. Bem, meus amigos, situação aí envolvendo o Pássaro. Grupo de conselheiros do Vasco pediu investigação sobre as contas de Alexandre Campelo referente ao ano de 2019, né? Contas essas que foram reprovadas,
certo? Então é o seguinte, a gente pode ter aí uma abertura de sindicância no Vasco da Gama. E diga-se de passagem, não é só o Campelo que tem que ser investigado. Principalmente o Jorge Salgado, né? Esse contrato aí que não foi exposto com relação à SAF, etc. É uma gestão que quer cobrar transparência e que nunca teve transparência. Esses contratos aí que o Pássaro fez de produtividade nunca vieram a público. E ontem a gente descobre que se o Alexandre Pássaro, que foi contra aí, né? Ele falou isso para o Pilhado, empréstimos de pessoas físicas, emprestou aí 75 mil reais ao Vasco da Gama. Sob quais condições? Ninguém falou nada, rigorosamente nada. Bem, meus amigos, agora vem a hora do martelo batido de Josh Wand. Porque Josh Wand, né, cara, é o seguinte, né? Tem muita gente falando por aí, dando cartadas finais, né? Que o Vasco é milionário, os sete, né? Os 777 né? Dizendo que ano que vem vai ter um time fantástico. O Vasco ainda não subiu, não conseguiu o acesso, faltam 9 rodadas. Pouco importa. 2022, mas vamos falar de 2023, né? E, cara, isso causa um racha internamente dentro do Vasco da Gama. Mas é o seguinte, né? Falaram muito sobre Paulinho, né? Informação de hoje de manhã. Paulinho está muito próximo, tá, de fechar contrato aí com o Galo. As bases salariais aí do atleta junto com o Galo já foram estipuladas junto ao seu empresário Carlos Leite, tá? O que confirma aquilo que o Jorge Nicola e o jornalista Alê falaram ontem. E a situação do Oscar? Ontem, André Hernan cravou, jornalista lá do Sport TV, dizendo que ele perguntou, tirou a limpo essa situação com Bertolucci, né? E Oscar fica na China, tá? Oscar fica na China. Aí ontem eles jogaram cortina de fumaça falando que vem Abner e pasmem os senhores, né? Hoje a gente tem Anderson Conceição e Quinteiro. Ano que vem a nossa zaga já está formada já. Pedro Henrique do Atlético Paranaense e Felipe do Atlético de Madrid. Caramba, hein, cara? É muita canalice pro torcedor do Vasco, meu. É muita canalice, né? E eu não sei para quando que esses jogadores vão vir. Se é para daqui a 30 ou 50 anos, porque esse é o projeto de Josh Wand. Enquanto isso, a gente fica dessa forma, certo? É lamentável, cara. É lamentável a passação de pano que tem para cima desse cara aí. Vamos torcer para que dê certo. Não vai vir o Oscar, não vai vir o Paulinho, mas a gente vai torcer aí para que outros jogadores possam chegar aí e colocar o Vasco no lugar o qual o Vasco da Gama merece. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!